Na aula de hoje, faremos a leitura e escrita dos números, a hora de calcular e o desafio final das páginas 19, 20, 21 e 22. Então, peguem a apostilinha de vocês e prestem atenção nas atividades que vocês precisarão estar realizando, tá? Pessoal, então na atividade número 1, está pedindo para vocês escreverem os números decimais por extenso, tá? Então, lembrando que número decimal é número com vírgula e a gente tem a maneira correta de estar pronunciando esses números, tá? Às vezes, nas aulas, a gente acaba falando 0,456 ou 0,456 para vocês terem um entendimento melhor de qual número a gente está se referindo, tá? Por ser ainda novidade para vocês. Mas existe uma maneira correta de estar pronunciando esses números decimais, tá? Para vocês saberem certinho como a gente deve pronunciar e para vocês estarem escrevendo por extenso cada um deles, a Pro vai dar para vocês aqui, ó, essa tabelinha, tá? Que vocês podem estar fazendo ela no caderno, tá bom? Então, essa tabela, ela é composta pela unidade, dezena e centena, que é o que vocês já sabem trabalhar com isso aqui, que vocês aprendem lá desde o primeiro ano, que é a posição dos números, né? O número que está na unidade, o número que está na dezena, na centena e assim por diante. A novidade para vocês aqui, que é da parte decimal dos números, da parte do lado direito da vírgula dos números, são esses nomes aqui, ó, que é o décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, que também vocês podem estar fazendo no caderno, para poder estudar depois como um exemplo. Então, esse número aqui, ó, 5,38. O que eu vou fazer para saber qual a maneira correta de eu estar pronunciando esse número? Eu vou estar encaixando ele aqui na tabelinha, tá? Então, olha só, o número 5, que está do lado esquerdo da vírgula, eu vou colocar ele na unidade, tá? Se tivesse mais números aqui do lado esquerdo, a gente ia colocar cada um na sua posição. Essa linha do meio aqui, ó, é onde fica a nossa vírgula, tá? Que separa a parte decimal da parte inteira do nosso número. Então, eu coloquei aqui uma vírgulazinha só para vocês saberem, tá? Que aqui é onde ficaria a vírgula. Agora, o número 3 eu vou colocar aqui na casinha do décimo e o número 8 eu vou colocar na casinha do centésimo. A mesma coisa, se eu tivesse mais números do lado direito da vírgula, a gente ia colocar aqui no milésimo, tá? Pronto, coloquei cada número na sua posição correta. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta da gente estar lendo esse número. Então, olha só. Do lado esquerdo da vírgula, pessoal, é a parte inteira que vocês já sabem. Então, esse número 5 aqui, eu vou ler ele como 5 inteiros, tá? Porque eu tenho um número aqui, né, na unidade, então eu vou chamar ele de 5 inteiros. Vamos supor que aqui fosse 15, o número 15, o número 1 tivesse aqui na dezena. A gente ia ler 15 inteiros, tá bom? Mas aqui é 5 inteiros. E agora a parte decimal, ó, e 38 centésimos. Percebam que a última palavrinha aqui, ó, centésimos, é a posição que está o meu último número da minha casinha decimal aqui, ó. O número 8 está na casinha dos centésimos. Então, eu vou ler esse número como 8 centésimos, tá? Então, com essa tabelinha aqui, ó, fica muito fácil de vocês saberem pronunciar a maneira correta dos números. Só deixa eu dar uma dica para vocês. Esse primeiro número aqui, né, 0,456, no caso, a gente colocaria o zero na unidade. Então, a gente não vai ler como zero inteiros, porque zero é zero, né? Zero não é nada. Então, a gente vai tirar essa parte do inteiro. Então, a gente vai ler como 456. E como o número 6 vai estar aqui no milésimo, a gente vai ler ele como 456 milésimos, tá? Sem a parte inteira nesse caso, tá certo?
Ah, e não se esqueçam de estar me enviando uma foto dessa página, tá bom? Então, já anotem aí que a Pro precisa de uma foto da página 19. E ainda, tá? Na página 19, que também vocês vão estar me enviando uma foto, tem a atividade 2, que está pedindo para vocês reescreverem os números fracionários utilizando a escrita decimal. Então, olha só o que vocês precisam fazer. Foram dados números fracionários, né? Foram dados aí 4 frações, e vocês vão escrever essas frações em forma de número decimal, número com vírgula. A Pro vai dar agora para vocês alguns exemplos de como a gente realiza essa transformação, tá? Então vamos lá, ó. O número 8 décimos. Como que eu transformo esse número 8 décimos em um número decimal, em um número com vírgula? Ele vai ficar assim, ó, 0,8. Por quê? O que a gente faz para estar escrevendo esse número aqui, tá? Então é o seguinte, gente, vocês têm que prestar atenção em quantos zeros tem no denominador da fração. No caso, a gente só vai trabalhar por enquanto com 10, 100 e 1000, tá? 10, 100 e 1000. Então, aqui, ó, como aqui só tem um zero, né, formou o número 10, a gente só pode ter uma casa decimal, um número depois da vírgula. Esse 8 aqui eu tirei do numerador da fração, tá? Então, por isso que ficou 0,8. Vamos ver mais um exemplo, ó, para vocês entenderem melhor agora. Como que fica 8 centésimos em número decimal, número com vírgula? Olha só, 0,08, ou também a gente lê esse número como 8 centésimos, tá? Percebam que agora o meu denominador eu tenho 2 zeros e também eu tenho aqui, ó, 2 casas decimais. Então, olha como era quando era 10 e olha agora quando é 100 no denominador. O 8 ficou, né, aqui do lado direito da vírgula no final. Coloquei um zero, esse zero a gente acrescentou. Para que a gente acrescentou esse zero? Para ficar 2 casas decimais, porque aqui eu tenho 2 zeros. Ó, agora vocês vão entender melhor ainda. 8 milésimos. Vejam como vai ficar o número decimal. São 3 casas, são 3 zeros aqui, então precisam ser 3 casas decimais. O que eu fiz para ficar com 3 casas decimais? Eu acrescentei zero, tá? Então, vocês têm que perceber que sempre que precisar acrescentar algum número para ficar com o mesmo número de casas que o número que está embaixo da fração, denominador da fração, a gente acrescenta zero, tá? Porque o zero ele não vai fazer nenhuma diferença no nosso número, ele não vai alterar o valor real dele. Vejam agora, ó, o 18 décimos. Como vai ficar o meu número decimal? Olha só, 1,8 ou 1 inteiro e 8 décimos. Por que agora a gente não acrescentou zero? Porque não teve necessidade. Então, percebam que eu escrevi o número 18, né, que é o numerador da minha fração. Aqui é um zero só, então eu vou contar uma casinha e vou acrescentar a vírgula, tá? Então, ele vai ficar assim. Meus amores, façam todos esses exemplos no caderno de vocês para vocês poderem estudar, tá? Olha agora o 18 centésimos, como que ele vai ficar em número decimal, escrita decimal. Olha só, 0,18. Agora eu precisei acrescentar o número zero do lado esquerdo da vírgula, porque eu precisava de 2 casas decimais. E o último exemplo, ó, o 18 milésimos, tá? 18 sobre 1000. Olha como vai ficar o número decimal. Tive também que acrescentar um zero do lado esquerdo da vírgula e do lado direito da vírgula para poder ficar aqui, ó, com 3 casas decimais, porque aqui são 3 zeros, tá? Então, de acordo com esses exemplos aqui que a Pro deu para vocês, vocês conseguem estar realizando o exercício número 2, tá bom? Então, já falei, né, anteriormente, estou dizendo mais uma vez que eu preciso de uma foto desta página 19. Agora, pessoal, na página 20, o número 3
é o processo inverso do que a Pro explicou do número 2 para vocês. Então, o número 2 era a fração para a gente escrever em forma decimal. O número 3 é o número decimal, é o número com vírgula, que a gente vai transformar em fração. Então, percebam, ó, que o processo é um pouquinho parecido, tá? Só tem que prestar atenção. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como a gente faz essa transformação e também estejam anotando esses exemplos no caderno para vocês poderem estudar futuramente, tá? Então, o primeiro exemplo, olha só, é o 0,4 ou 4 décimos, que é a maneira correta que a gente lê esse número, tá bom? Olha como que vai ficar a minha fração. 4 décimos. Então, ó, percebam que eu escrevi o número 4 aqui. Claro que sem o zero na frente, porque 0, 4 e só o 4 é a mesma coisa. E por que será que eu coloquei o número 10 no denominador? Porque, gente, ó, só tem uma casinha depois da vírgula. Como tem só uma casinha, então aqui no denominador eu vou colocar apenas um zero, tá? Outro exemplo, olha só, 0,04 ou 4 centésimos, que é a maneira correta que a gente lê esse número. Olha como vai ficar a minha fração, 4 centésimos. Agora aqui percebam que é o número 100, porque eu tenho duas casinhas depois da vírgula, portanto, dois zeros. E aqui em cima eu não vou colocar 004, né? Não tem necessidade. O zero à esquerda do número, ele não tem valor nenhum. Agora, o número 1,5, ou 1 inteiro e 5 décimos, que é a maneira correta da gente pronunciar esse número. Olha como vai ficar a minha fração, 15 décimos, tá? Eu peguei o número aqui sem a vírgula, né? Escrevi ele aqui sem a vírgula, porque na fração não tem a vírgula. E o meu denominador ficou 10, porque eu só tenho uma casinha do lado direito da vírgula. Percebam agora, ó, o número 1 inteiro e 52 centésimos. Vejam como vai ficar a fração, 152 centésimos. Então, o numerador, ó, é sempre o número sem a vírgula, né? Aqui era 1,52, aqui ficou 152. O que a Pro fez? Eu só tirei a vírgula. O denominador sempre vai começar com o número 1 e a quantidade de zeros é de acordo com a quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número. Mais um exemplo, ó, 23 inteiros e 7 décimos vai ficar 237 sobre 10, é a mesma história. E agora, ó, 0,004, 4 milésimos, que é a maneira correta da gente pronunciar, ficou 4 sobre 1000, 4 milésimos, tá? Olha agora para vocês estar comparando esse último exemplo que eu vou dar com o anterior. Então, agora ó, é 1,004, ou 1 inteiro e 4 milésimos. Vejam como vai ficar a nossa fração. 1004 milésimos, tá? Então, 3 casas decimais, 3 zeros aqui no denominador, tá bom? E a mesma coisa, com esses exemplos aqui, vocês conseguem estar realizando o exercício e não se esqueçam de estar me enviando uma foto desta página 20, tá? Desse exercício e do próximo também. Pessoal, então ainda na página 20, agora o exercício número 4, vocês precisam pintar com a mesma cor as frações decimais e os números decimais correspondentes. Então, olha só, a partir do exercício número 2 e número 3 que vocês fizeram, e com os exemplos que eu dei, agora vocês vão fazer o número 4, tá? Então, aí no número 4, percebam que tem números decimais e números fracionários. Como nós já vimos anteriormente, nos exercícios anteriores, a gente consegue transformar a fração em número decimal em fração. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse primeiro aqui, ó, 0,71 ou 71 centésimos. Qual é a fração que corresponde a esse número? Então, aqui eu vou pintar de cor de rosa. A fração que corresponde a esse número decimal, eu também vou pintar de cor de rosa, tá? Então, cada número decimal vai ter uma cor e a fração correspondente a esse número decimal é a mesma cor, tá bom? Se você
tá fazendo ainda com uma dúvida, não quer passar o lápis de cor, porque depois fica difícil de apagar, faz assim, ó, faz a inicial da cor. Então, eu falei ali que eu vou pintar de rosa, a rosa começa com R, eu vou escrever aqui, ó, com R, com um lápis de escrever, tá? Que depois dê para apagar. E outro Rzinho na fração correspondente a esse número decimal. Aí, depois do vídeo de correção, vocês passem o lápis de cor aí para ficar bonitinho também, tá? E já falei também, né? Preciso de uma foto também na atividade número 4. Então, é a página 20 inteira que vocês precisam estar me enviando a foto. Agora, pessoal, na hora de calcular, na página 21, tem algumas operações aí para vocês estarem realizando. A única coisa que tem de diferente aí é que essas operações têm número decimal, número com vírgula. Então, algumas coisas vocês já sabem, na verdade, a maioria delas, tudo aqui vocês já sabem, tá? A Pro só vai relembrar. Primeiro, ó, uns lembretes aí que vocês também podem estar anotando no caderno ou faz no post-it. Quando é soma e subtração, a regra é montar vírgula embaixo de vírgula. Gente, presta bastante atenção nessa regra. Se não colocarem vírgula embaixo de vírgula, o seu cálculo vai ficar errado, tá? Então, põe um lembrete aí na postilhinha de vocês, num post-it ou numa folha e deixa aí para vocês não errarem isso aqui, senão vai ser trabalho perdido, tá? E a outra regrinha é, na multiplicação, tem que contar os números de casas decimais para colocar a vírgula. Então, ó, tem aí duas multiplicações. Toda multiplicação precisa colocar a vírgula no resultado, tá? Qualquer coisa, ó, tem a explicação de multiplicação na aula anterior que vocês fizeram, tá? Então, vocês podem, né, tá olhando lá na postilhinha de vocês para poder relembrar, assiste o vídeo que eu expliquei para colocar a vírgula no lugar correto. Ó, vou até dar um exemplo aqui de uma multiplicação. 2,45 vezes 3. Então, eu vou fazer a multiplicação normal, como se não tivesse a vírgula, e no final eu vou colocar a vírgula. Mas por que eu coloquei a vírgula aqui e não entre o 3 e o 5, ou na frente do 7, ou no final do 5? Porque eu vim aqui, eu contei o número de casas decimais, ó, são duas casas decimais, venho na resposta, conto duas casas decimais, e aí sim eu coloco a vírgula, tá? Olha esse outro exemplo, 0,2 vezes 5. Então, vou multiplicar normal, 5 vezes 2 deu 10. Vou contar quantas casas decimais tem e, por fim, vou colocar a vírgula, tá? Então, também vocês podem estar anotando esse exemplo aí no caderninho de vocês, um lembrete, tudo para vocês não errarem, não ter trabalho perdido aí, tá? E, pessoal, agora, né, para a gente terminar, a página 22 é o desafio final, tá bom? O número 1 está pedindo para vocês resolverem as operações descobrindo os números ocultos. Então, percebam que aqui, ó, no primeiro é uma soma, tá faltando o número aqui, vocês precisam descobrir que número que é esse que está faltando. Aqui é uma subtração, também vocês precisam estar descobrindo. E na multiplicação também está faltando um número aqui para vocês descobrirem, tá? É para quebrar a cabeça mesmo, tá bom? Mas não é difícil não, tá? Pessoal, agora o número 2 está pedindo para vocês elaborarem uma lista de compras e desafiar um colega a fazer uma estimativa do total dos preços praticados, tá? Esse aqui a gente não vai desafiar o colega, tá? Esse aqui, gente, é bem parecido. É parecido não, né? É aquele desafio do Marquinhos que vocês fizeram, acho que na semana passada. Foi na semana passada. Que ele, né, tinha lá uma lista de produtos e ele tinha que descobrir o valor total por estimativa. Lembrando que por estimativa é um valor que você dá aproximado. Então, vocês vão usar aquela ideia do Marquinhos, fazer a lista, vocês vão fazer a lista e vocês que vão mesmo tentar descobrir o valor total dessa lista de compras aí, ou pelo menos um valor próximo, tá certo? Pessoal, então por hoje é só. Anotem aí que vocês precisam estar me enviando as fotos das páginas 19 e 20 até
17 de agosto, tá? Então, ó, já tem as fotos da aula passada, já tem as fotos de hoje. Eu estou dando aí um prazo um pouquinho maior para vocês terem um pouquinho mais de tempo para estar fazendo essas atividades, mas o correto é vocês fazerem já hoje, né? Assistir o vídeo, já faz a atividade. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim. Se fez tudo bonitinho, já manda foto para mim que eu já vou anotando aqui, lembrando mais uma vez que elas valem nota, tá? E é importante vocês estarem me encaminhando para eu ver como ficou, como que é que vocês estão fazendo, tá bom? Meus amores, então é isso. Qualquer coisa vocês me procurem e até a próxima aula, tá bom? Um beijo!